Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Sou Danilo Bastos, analista de fundos imobiliários, e o objetivo deste vídeo é responder a questão que eu mais recebi, a pergunta que eu mais recebi nos últimos dias sobre o HCTR11, que é o que é que eu devo fazer com as minhas cotas do HCTR, caso você possua essas cotas, obviamente, e se faz sentido comprar mais no preço atual. Por que veio tanta pergunta ultimamente? Estou gravando esse vídeo hoje aqui no dia 17 de setembro, mas na semana passada, eu vou até citar isso daqui a pouquinho, o fundo teve uma queda expressiva, ele começou a segunda-feira caindo logo 20%, 22%, acho que chegou a bater no dia de queda, e veio caindo um pouco mais ao longo da semana. Na semana passada também fez 1 ano e meio que a Ticker Research, a minha casa de análise de investimentos, fez uma recomendação pública de venda, 1 ano e meio. Vocês são gurus, vocês acham que podem prever o futuro? São algumas das críticas que a gente recebeu. Cara, a gente foi uma das diversas casas de análise que há mais de 1 ano e meio atrás recomendaram a venda. Não confundir casa de análise com um youtuber, não confundir o analista com alguém que está produzindo conteúdo na internet sem ser analista. Eu também vou falar mais sobre isso na frente. Então, a gente aproveitou essa data semana passada e fizemos uma campanha que eu chamei de campanha solidária, que é dar um mega desconto na nossa assinatura de fundo imobiliário. A assinatura está para ajudar o investidor, para quem teve prejuízo no HCTR e nos fundos que tinham ali participação conjunta em alguns empreendimentos, como Versalhes, Deva, etc. Então, se você teve prejuízo em qualquer um desses fundos e quer aproveitar esse mega desconto, é só me chamar no Instagram, o link está aqui embaixo, ou pode chamar o nosso atendimento direto. Você precisa informar o seu prejuízo, talvez o atendimento te peça ali alguma comprovação e aí ele vai conceder um mega desconto na nossa assinatura. E isso atraiu muito investidor do HCTR, e o que pauta os nossos vídeos, o que pauta a nossa produção de conteúdo é justamente o que a galera quer mais saber naquele momento. Então isso aqui vai ser um vídeo longo, tá? Onde eu vou ler para vocês um relatório que eu escrevi para os nossos assinantes, não só os nossos assinantes antigos. Espero que os nossos assinantes antigos não tenham mais HCTR, porque a gente recomendou a venda há 1 ano e meio atrás, mas diversos outros que chegaram após essa campanha com essa dúvida. O que fazer? Então a gente fez um relatório para esses assinantes. Na verdade, a gente incluiu essa informação no nosso relatório semanal. Isso é um relatório exclusivo para assinante, porém, em função da grande quantidade de questão, eu vou ler o relatório para vocês aqui. Por isso que eu falo que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Eu vou ler o relatório para vocês e eu vou comentar o que foi importante comentar, levando em consideração que a maioria do nosso mercado é formado por investidores iniciantes. Então eu vou tentar ser o menos técnico possível nas explicações, para trazer ali o máximo de informação e você consiga, no final das contas, tomar ali a sua decisão. E eu vou falar também, obviamente, a opinião da Ticker, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Aproveita aí para curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal, dá aquela força pra gente. Esse aqui é o nosso relatório semanal de fundos imobiliários. Toda semana o nosso assinante recebe um relatório como esse. Esse relatório tem insights educacionais, num texto que a gente chama aqui de comentários do analista. A gente tem a carteira recomendada, obviamente, dizendo o que comprar, o que vender, e a gente tem todo o acompanhamento de mercado que está acontecendo com todos os fundos imobiliários, não só os que a gente recomenda, mas o que estão em FIX. A gente também tem, na nossa área de assinantes, para os nossos assinantes, recomendação de compra ou de venda de mais de 65 fundos imobiliários, porque talvez a pessoa não queira, ou os fundos que estão na carteira, ou queira saber informação de outros fundos. E a gente tem plantão de dúvida, a gente faz um plantão de dúvida com o assinante. A gente tem um curso lá dentro que eu chamo de Fundamentos dos Fundos Imobiliários, né? É um curso para aquela pessoa que chegou, sabe pouco, está com as ideias confusas na cabeça, ou está dando os primeiros passos. Então esse curso vai rapidamente dar uma boa nivelada no assinante que está chegando. E além de um canal do Telegram, a gente passa informações constantes. Então o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou pegar o relatório exclusivo para assinantes da semana passada e eu vou ler a carta do analista, os comentários do analista, que é eu que escrevo e que a gente traz sempre insights educacionais baseados no que aconteceu na semana. Como eu sei que a maioria dos investidores são leigos, talvez seja até um pouco prolixo aqui, a minha ideia é ler o relatório e comentar o que for importante ser comentado. Então, adianto aqui novamente, eu reforço que vai ser sim um vídeo longo, ok? Esse aqui é o relatório do dia 14 de setembro de 2023. A gente vai aqui para a parte de comentários do analista. É importante falar um negócio para vocês aqui, pessoal. Deixei até para comentar ao longo do vídeo, mas talvez eu esqueça. Como eu sou um analista certificado,
Eu não escrevo um relatório desse, o que eu quiser distribuo por esse relatório é enviado para o órgão regulador que fiscaliza a atividade do analista profissional. Por isso é importante não confundir quem está produzindo conteúdo na internet e é analista com quem está produzindo conteúdo na internet e não é. Tem muita gente que não é e sabe muito mais do que quem é, mas quem é segue uma regulação. Importante entender também, afirmo isso para vocês, que 99,9% do conteúdo que é publicado gratuitamente na internet não é recomendação de investimento mesmo. Então não caia nessa. O cara fez um vídeo, é uma recomendação. Não é. Por quê? Porque o analista vive de recomendação. O analista não vive de vender curso, mesmo que talvez o curso seja uma receita auxiliar. O analista faz consultoria. Se ele não cobrar por aquele serviço, ele tem que fazer outra coisa da vida, né? Então a ideia das recomendações é que elas sejam feitas para assinantes. Assim como a gente fez a recomendação pública de venda do HCTR há um ano e meio atrás, e diversas outras casas de análise fizeram, eventualmente analistas fazem recomendações públicas. E por essa recomendação ter sido pública, é que eu tenho falado tanto sobre esse tema, porque muita gente começou a me acompanhar nas redes sociais e tal, por causa disso, ok? Então vamos lá. Comentário do analista aqui do dia 14 de setembro de 2023. O que fazer agora? Quais são as lições que podemos extrair sobre o HCTR, obviamente, né? Então vamos lá. O mercado sempre ensina as melhores lições para quem está disposto a aprender alguma coisa. Sabendo disso, o que podemos aprender com o caso HCTR? Quais são as melhores decisões daqui para frente? Tem uma frase do meu amigo analista de fundos imobiliários também, Marcelo Fai, que fala algo mais ou menos assim, que não existem soluções fáceis para problemas difíceis. Então isso aqui não é um problema tão fácil de ser resolvido e a solução não é fácil também. Tá? É impossível responder essas questões sem contextualizar. O que é contextualizar? Falar o que está acontecendo, poxa. As pessoas chegam e perguntam assim, devo vender HCTR? Devo comprar mais? A maioria das pessoas nem sabe o que está acontecendo de fato. Tudo que ele sabe é que o fundo pagava muito dividendo e parou de pagar, paga menos, né? Não parou de pagar dividendo, mas paga menos do que pagava antes. O último anúncio de dividendos foi 17 centavos, esse fundo já chegou a pagar mais de R$2. E que as cotações caíram, a cotação já foi muito mais do que R$100, e se eu não me engano, fechou a semana passada por menos de R$40. Então, são os dados aqui na tela agora. Então, as pessoas chegam perguntando, baseado somente com essas informações, né? Elas chegam perguntando assim, devo comprar mais, devo vender? Cara, a gente precisa contextualizar. Até porque eu não sei se você que está perguntando se deve vender é alguém que tem 2% do seu patrimônio HCTR ou 30%, 40% do HCTR depois da queda, que é o que aconteceu com muita gente. A gente recebeu mensagens desse tipo, inclusive. Eu também não sei se você que está perguntando que deve comprar é alguém que vai comprar e vai continuar não acompanhando nada como não fez até agora, ou é alguém que está toda semana ali olhando o que está saindo de relevante, ok? Então isso é muito importante, por isso a gente vai fazer essa contextualização toda aqui. A semana começou agitada, com queda expressiva, que o HCTR representou na segunda-feira, né, no dia 11/9, perdão, de 2023. O fundo chegou a derreter mais de 20%, que é dessa que se prorrogou ao longo da semana. Não é simples responder porque uma cotação está caindo. Na prática, se está caindo é porque há muito mais venda do que compra. Parece óbvio, né? Mas a galera não entende isso. Não exatamente em números de investidores, mas em volume de recursos. Cara, está caindo é porque tem mais gente, mais volume de dinheiro ali fazendo pressão vendedora do que compradora. Agora, o que está motivando cada pessoa daquela a comprar e vender é impossível saber. Saiu algum fato relevante? Talvez um fundo de investimento grande está só desmontando uma posição. Tá? Talvez. A gente até tem algumas hipóteses, a galera comenta sobre isso. Provavelmente foi por causa disso, possivelmente foi por causa daquilo. Mas na prática é justamente isso, tá? Na última sexta-feira, dia 8/9, tivemos o anúncio de rendimentos para setembro, de apenas 17 por cota, em um fundo que já pagou consistentemente mais de R$1. Mais de R$1 era consistente, chegando a pagar algumas vezes mais de R$2. A divulgação de um rendimento tão baixo possivelmente fez com que um número expressivo de cotistas desistissem do fundo. Então, essa é a grande possibilidade. Lembrando aqui que o HCTR é um fundo que está em queda já há alguns meses, caiu os rendimentos. Muita gente amargou um grande prejuízo e ele vem tendo a sensação que as coisas não estão melhorando, as coisas estão piorando. Então, sai anúncio desse de venda, a galera meio que desiste do fundo. Não, olha, para mim chega de tomar prejuízo demais, vou embora, não vou investir mais nisso. E é isso, o pessoal vende mais ainda, muita gente vendendo, faz com que as cotações vão para baixo. Outros investidores que não estão olhando nada, só, a cotação cai 20%, vou vender. Pô, esse pessoal acha que está mais errado do que todos. Você tem que entender o que está acontecendo com o fundo imobiliário, está sendo orientado por alguém.
Então, tudo isso faz uma pressão vendedora nas cotações e assusta ainda mais, incomoda ainda mais os investidores. Vale lembrar que o HCTR vem passando por alguns problemas que têm impactado negativamente a distribuição e, consequentemente, a cotação, mesmo considerando os dividendos distribuídos, que ameniza bastante as perdas. O fundo acumulou 40% de prejuízo desde o IPO, o IPO dele foi em 2019. Ainda considerando os dividendos para o investidor que comprou próximo do topo e ainda mantém o ativo em carteira, as perdas patrimoniais foram próximas de 60%. É muita coisa, tá, galera? Muita coisa mesmo. E, de novo, eu não estou aqui criticando o investidor, não. Eu sei que a maioria dos investidores são leigos, inexperientes, estão há pouco tempo no mercado e que um dividendo elevado encanta, mas não adianta. Isso é muito importante, tá? Não adianta comprar nada porque está pagando muito dividendo. O dividendo que está pagando agora, ou tudo que pagou, diz respeito ao passado, quando você compra um fundo imobiliário, você tem que entender o futuro. Você quer receber dividendo daqui para frente. E o que vai te dizer se o fundo tem capacidade de distribuir bons dividendos são os fundamentos. É aquilo que o fundo investe, como ele faz a gestão daquilo tudo. É isso que você precisa entender para saber se o fundo vai pagar dividendo daqui para frente. Não é, já invisto no fundo há um tempão. Você vai ver 3 meses, 4 meses, 6 meses. Todo mundo está comprando. Fulano fez um vídeo. Nada disso vai fazer com que o fundo distribua bastante dividendo lá na frente. Então você só tem 2 caminhos, eu insisto muito nisso. Ou você estuda bastante, não é dar aquela olhadinha de vez em quando, ou você é orientado por um profissional de mercado. Existem vários, não precisa assinar o Danilo, não precisa me assinar se você não gosta do meu trabalho, mas existem vários analistas aí que vendem assinaturas, né, onde eles trazem muita informação, muito conhecimento. E as recomendações por 20 e poucos reais por mês. Então é acessível para a maioria das pessoas. Tá, isso aqui é o histórico de preço do HCTR, né? Então, pegou aqui desde o IPO. Aqui considera os dividendos também. O mais importante, o fundo imobiliário, olhar o retorno total. Então, esse fundo chegou a valorizar bastante e depois ele entrou em queda, vem entrando em queda e derreteu aqui até hoje. Quem comprou próximo do topo é que está amargando as maiores perdas. Por isso que quem entrou no IPO considerando dividendos tem uma perda de 40%. Quem comprou próximo do topo aqui tem uma perda de 60%. Tá? O caminho aqui é mais distante. E por isso esse impacto maior. A HCTR IPO, considerando os dividendos distribuídos, acumula perdas próximas de 40%. Só a data aqui é de 11/7/2019 a 11/9, tá? Então foi na segunda-feira passada que eu gerei esse gráfico aqui. Quais são os principais problemas do HCTR? Vamos lá. Em março de 2022, fizemos, nós, a Ticker, uma recomendação pública de venda. Por que recomendação pública? Porque a maioria das recomendações são para os nossos assinantes. Essa foi pública. Quando digo público, quero dizer que o relatório foi distribuído gratuitamente. Ele ainda está disponível na nossa área de assinantes para quem é nosso assinante quiser ler o relatório, não ficando restrito somente aos assinantes, tá? Na época, hoje a gente não distribui mais esse relatório. Quem ainda tiver por aí, ele é livre de distribuição, mas a gente não tem uma estrutura hoje para ficar mandando para cada um que pede. Está lá na nossa área de assinantes. Na ocasião, esse relatório tem 1 ano e meio, tá? Então muita coisa mudou. Os principais pontos apontados para a venda foram os seguintes: dupla exposição do risco, equity e dívida, com a necessidade de rolagem da dívida. Então, isso era um ponto que naquela época, 1 ano e meio atrás, nos incomodava, mesmo o fundo pagando bastante dividendo. Pouca transparência com relação ao risco, alguns fatores de risco. Até acho que o fundo evoluiu bastante nesse 1 ano e meio, apresentando melhor alguns pontos ali. Pressão nas cotações, dificultando o movimento da gestão para a realização de novas emissões se necessário. Tá? Então, o fundo estava, na época, fazendo emissão, usando recurso e refinanciando investimentos, empreendimentos que ele já financiava anteriormente. Uma vez que as cotações tivessem um risco ali de cair abaixo do valor patrimonial, que não era o caso na época, era muito difícil fazer essas emissões. Então a gente falou, o fundo vai ter problema. E a gente já imaginava que uma queda poderia acontecer. Danilo, é porque agora você é guru, porque você sabe para o futuro. É claro que não, cara. Eu estou falando baseado em fatos. Esses são alguns fatos. Lembrando que não fui eu, não foi a Ticker que recomendou a venda. Foi uma galera, vários analistas profissionais, não confundir com youtuber, que não é analista, recomendaram a venda. Beleza? Então vamos lá, tamanho e disposição ao circuito de compras em relação ao patrimônio líquido do fundo. Existência de opções de investimento com melhor relação risco-retorno. Isso é muito importante. Quando você vai investir em alguma coisa, você tem que avaliar os riscos ali. Se você está olhando dividendos, você não está olhando nada. Se você só está olhando comentário em fórum, você não está olhando nada. Será que não tem algo que pode me entregar um dividendo bom também, mesmo que não seja idêntico, mas com nível de risco muito menor? Esse é o ponto que eu trouxe ali. Risco de melhor orientação por parte da CVM sobre o modelo de distribuição, podendo gerar impacto.
Tá? Relatório embasando a recomendação de venda ainda se encontra disponível na nossa área de assinantes, já comentei isso. Aqui vale frisar que não foi somente a Ticker, falando de novo, que recomendou a venda da HCTR. Diversos analistas também fizeram a mesma recomendação. Ainda nos meses de março e abril de 2022, o fundo chegou a pagar 1,40 por cota. Março e abril, março foi quando a gente fez a recomendação. Em abril ele ainda pagou 1,40. Nos 2 meses seguintes, maio e junho, o HCTR pagou 1,75 e 1,77 por cota. Olha como subiu a distribuição, respectivamente. E a partir daí foi ladeira abaixo a distribuição. Na distribuição chegando a 17 anunciado para setembro. Por isso, não se sinta culpado, investidor. Muitos analistas recomendaram a venda. Muitos analistas profissionais recomendaram a venda. Todos trouxeram fatos. Aqui eu apresentei apenas alguns. Nosso relatório recomendando a venda deve ter umas 15 páginas. Eu trouxe alguns pontos ali para vocês que foram identificados naquela época. Todos provaram verdade ali ao longo do tempo. Mas mesmo assim, mesmo muita gente tendo recomendado a venda, o fundo veio melhorando a distribuição. Manteve no mês seguinte, chegou a 1,77 por cota. O que a gente recebia a mensagem de investidor? Danilo, você tá louco. Não só eu converso com outros analistas profissionais que também recomendaram a venda. Vocês estão viajando, vocês querem derrubar o fundo como se tivesse interferência na capacidade de distribuição. Tá vendo? Vocês estão falando uma besteira. Foi só você falar que esse fundo tá pagando mais. Cara, é engraçado que a gente não teve nenhum questionamento na ocasião. Olha, por que você acha que ter exposição ao risco, a dívida e o equity é perigoso? Por quê? O que é ter essa dupla exposição? Por que você acha que alguns empreendimentos do fundo não vão performar bem? A gente citou isso também no relatório na ocasião. Então, esses questionamentos não vieram. Então, por isso que a gente tem certeza que a grande massa de investidores, a grande maioria, são pessoas que estão aprendendo, estão evoluindo e vão saber bastante daqui para frente, mas é importante que vocês tentem fazer esse esforço de puxar a régua, subir a régua do aprendizado de vocês também, né? Atualmente, em relação a março de 2022, entendo que os problemas do HCTR se agravaram, com 90% do patrimônio exposto a CRIs, que nada mais são do que título de dívida imobiliária, apenas 10% aproximadamente se encontram adimplentes, segundo o relatório gerencial divulgado em agosto de 2023. O restante está adimplente em waiver. O que significa? Significa que estão pagando, né? O devedor está pagando, mas que parte da dívida foi perdoada ou postergada. Tá? Outra parte está em negociação, que significa que o fundo está negociando com os devedores, ou está em vencimento antecipado. Então, o que não está adimplente, está em adimplente em waiver, em negociação, vencimento antecipado. O que significa, nesse caso do vencimento antecipado, que por descumprimento de questões contratuais do devedor, né, com relação a quem prestou o dinheiro ali, relacionadas ao fluxo de pagamento, garantia, fornecimento de informação, entre outras coisas, foi exigido o pagamento antecipado. Então, são detalhes que estão escritos com toda clareza no relatório gerencial. Vale lembrar que os CRIs estão financiando negócios em dificuldade financeira e que sim podem precisar de mais dinheiro. Então, uma empresa em dificuldade financeira pode precisar de mais dinheiro, tá? Para concluir o empreendimento e não quebrar. Nesse caso, quem vai emprestar esse dinheiro? Na época que a gente recomendou a venda, diversos devedores já estavam com dificuldade para honrar pagamentos. Novos CRIs eram emitidos para quitar os anteriores. É uma forma de enrolar a dívida. Até escrevi isso aqui. Na prática, é como se você pegasse um empréstimo no banco para pagar o seu empréstimo anterior. Cada novo empréstimo vem com juros maiores. Afinal, o risco de não pagamento, né, aumentou. Não à toa, a HCTR possui CRIs que remuneram IPCA mais 14, 15 e 16. Isso é importante, ao ano, tá? Bom, remuneram na teoria, porque nem todos estão adimplentes. Então, a HCTR tem CRIs ali, IPCA mais 15 e IPCA mais 16. Se você não tem noção nenhuma de risco, avalia quanto paga, na média, os CRIs dos outros fundos de recebíveis, mesmo entre os high yields. Como é que eu vou saber quais são high yields? Tem vários high yields no nome. Fundo é alguma coisa high yield. Tá? Então, você tem fundo da Quinéia, fundo da RBR, tem outros fundos aí. Tem outros fundos que não tem no nome, mas se você for olhar as operações que eles estão, você vai chegar a essa conclusão. Não tenho nenhuma noção das operações. Então, simplesmente compara a taxa média dos CRIs dos fundos de papéis entre si. Você vai identificar que alguns pagam muito. Né? O CRI, a proposta ele foi estruturado para pagar muito. Caso de alguns CRIs do HCTR. Essa é a ideia do fundo mesmo, tá? É investir nesse tipo de CRI. Não estou dizendo que a gestão está errando em fazer isso, não. É isso que eles dizem claramente que vão fazer e investe nele quem quer, obviamente. Mas quando você compara e vê, olha, os CRIs desse fundo pagam muito mais do que a média dos demais. Então significa que tem mais risco ali porque não tem milagre. Ninguém paga mais porque é bonzinho. Quando uma dívida é estruturada, o juro só é muito elevado porque existe um risco ali. Risco de quê? De não pagamento, já que é um título de dívida. Entre os empreendimentos financiados estão loteamentos, multipropriedade, geridos por empresas que estão até em recuperação judicial.
Apesar do otimismo da gestão em relação ao cenário macro, entendo que as coisas não sejam tão simples assim. É bom frisar isso aqui, tá? Eu posso estar errado na minha visão, outros analistas podem estar errados. A visão da gestão é de otimismo em relação ao cenário macro. Investir em multipropriedade nada mais é do que ser proprietário de uma fração de um quarto de hotel. Geralmente esse tipo de compra é uma compra emocional, feita por uma família de classe média, de férias, em algum empreendimento. Quando você está lá num resort, o vendedor te aborda ali, olha, você não quer ser feliz todo ano aqui com a gente, ou em outros hotéis da rede, compra uma fração aqui, etc e tal. Não tem problema nenhum fazer isso, tem gente que faz. Eu particularmente não acho isso um bom investimento, tem gente que acha. Não estou nem entrando nesse mérito, tá? Quem resiste ao brilho nos olhos da criança, os filhos ali todos felizes, né? Sorriso estampado na cara da esposa, olha, vamos ser dono de um pedacinho disso aqui. A compra é feita, porém, na primeira dificuldade financeira, não vai ser a prestação da casa própria, o plano de saúde, foi isso que eu escrevi aqui, foi a escola das crianças que um pai de família vai deixar de pagar. Se precisar cortar algo, vai ser fração do hotel lá em Gramado mesmo. Até então, pessoal, estou contextualizando ali no relatório, estou entendendo, estou tentando trazer o que o fundo investe, a minha visão sobre isso. A gente veio de um período de pandemia aqui, vale lembrar, né? Muitas famílias ficaram sem salários, tiveram salário reduzido, inflação que levou o custo de vida, escola mais cara, aluguel mais caro para quem paga aluguel, prestação de casa aumentou também com juros aí, enfim. O orçamento do mundo está apertado. É comum, às vezes não, é comum a classe média brasileira escolher quem vai pagar. Infelizmente, a gente tem uma grande parte de famílias endividadas. O que o cara vai deixar de pagar? Plano de saúde? A escola da criança? Provavelmente ele vai deixar de pagar o empreendimento que ele fez, que ele nem sabe se vai conseguir viajar de férias nos próximos anos, tão apertado que ele está. Provavelmente vai ser isso, possivelmente é isso, ou ele vai devolver aquele empreendimento. Aqueles empreendimentos que são hotéis, precisam de pessoas viajando para lá, não vai ter aquele fluxo, que são parques temáticos, precisam de pessoas indo lá, não vai ter aquele fluxo. Tudo isso prejudica o business e prejudica, obviamente, a capacidade de pagamento. Esses CRIs estão financiando negócios semelhantes, esses negócios especificamente, né? E eles precisam que o negócio vá bem, que o business vá bem, para que ele possa pagar. E vamos lá, qual o lastro de grande parte dos CRIs do HCTR? Contratos de compra e venda de empreendimentos desse tipo. Então, é o que eu acabei de dizer para vocês. Eu conheço pessoas que compraram multipropriedade e estão felizes. Aqui eu não estou dizendo sobre isso, porque eu já disse isso lá no meu Instagram. Me siga lá no Instagram, @DaniloGBastos. O link está na descrição aqui também, caso você não me siga. E a pessoa fala, não, você está falando mal de multipropriedade. Eu comprei, meu tio comprou, meu cunhado, meu vizinho, e ele é muito feliz. Não é isso que eu estou querendo dizer, cara. Eu estou querendo dizer do risco de se financiar um negócio como esse, que é o que você faz quando você compra cotas da HCTR, DEVA e outros fundos aí, diversos outros que investem em cotas de multipropriedade. Tá? Eu nem estou dizendo que você não deve investir nesses fundos, eu estou dizendo que você tem que entender o que você está fazendo. A grande armadilha do investidor, tá? Isso aqui é importante também. Tempos modernos, uma grande armadilha para o investidor são as fontes de informação. Convenhamos, muitos influenciadores fazem vídeos sobre o HCTR, já comentei sobre isso. Fizeram vídeos, né? Elogios eram feitos aos montes nos fóruns e até gincanas. Quem não lembra disso? Gincana é muito diferente de análise, onde FIIs competiam entre si e as pessoas votavam no melhor. Eram feitas com frequência. Tudo isso, de certa forma, acabou induzindo o investidor mais desatento. Afinal, se todo mundo está falando bem, deve ser bom mesmo. De novo, o investidor precisa buscar um pouco de responsabilidade. Se você está com dor de cabeça, o ideal é que você escute um médico, que você escute um profissional de saúde. Você pode até ver um vídeo no YouTube, mas se a pessoa que está lá fazendo um vídeo não é médico, ele é analista de investimento, por exemplo, e eu estiver falando, olha, eu tomei esse remédio para dor de cabeça, fez muito bem para mim, quer dizer que vai fazer bem para você? Será que você pode tomar com os problemas de saúde que você tem, mesmo que você não tenha problema nenhum, você entender os efeitos colaterais talvez desse remédio? Cara, a gente precisa ter um pouco de maturidade aqui, tá? Isso não é uma crítica, eu não estou querendo aqui bater no investidor que está sofrendo com isso, não é isso. Eu estou tentando aqui, o meu objetivo é tentar subir a régua de todos nós, para que a gente reflita sobre as coisas. Não confunda o analista de investimento, profissional certificado, que submeteu uma regulação, um código de ética, que envia tudo que ele comunica publicamente para o órgão regulador para ser fiscalizado, com alguém que pode até saber mais, mas faz vídeo sem enviar nada para o órgão regulador, sem estar sujeito ali a um código de ética, sem estar sendo necessariamente fiscalizado. Não confunda uma coisa com a outra. Muitos influenciadores, inclusive, fazem vídeos e comentam que aquilo não é uma recomendação de investimento. Então, não entenda o que é, porque não é mesmo. Agora, naquela época que eu e diversos outros analistas, de novo, não foi só a gente, vários analistas recomendaram a venda, a gente tinha ali dividendo aumentando, a gente tinha influenciador falando, e o relatório gerencial, não encontrei nada de errado. Alguns eu sei que sabem demais. E esses que sabem demais não fizeram isso. Outros
estavam completamente perdidos. São pessoas que produzem conteúdo na internet, mas não estudam a fundo o investimento em si. Eles dão uma lida, fazem um vídeo lá, comunicam muito bem, tem um estúdio melhor do que esse quarto de hotel que eu tô gravando, tô em viagem aqui. Tô no Ibis aqui, peguei para fazer improvisado esse vídeo. Tem gente que faz... Desculpa, tem gente que faz belo do estúdio, mas não estuda nada. Então ele não tem noção do que ele tá falando, tá? Você precisa puxar essa responsabilidade. Então na época que a gente fez essa recomendação, até me perdi aqui. Olha como as coisas iam de desencontro, né? Vários analistas profissionais falando para vender publicamente que ia dar problema. Não porque é guru, é porque tem fatos ali embasando isso. Enquanto influencers falavam que não tinha nada de errado. Enquanto gincanas eram feitas ali na internet competindo no fundo imobiliário. Isso é uma produção de conteúdo para a internet, cada um faz da forma que quiser. Mas não é porque tem uma competição que quem votou foram investidores que podem saber menos do que eu, inclusive, elegeram um determinado fundo, que eu vou considerar aquele o melhor fundo para investir. Poxa, não é assim que funciona. Você quer que alguém te diga no que investir? Procura um analista profissional. Você quer estudar para investir por conta própria? Estuda de verdade. Não faz nada meia boca, porque o prejuízo é grande. No entanto, na prática, a teoria é outra. A primeira coisa que o investidor deve ter em mente é que um influenciador não necessariamente é um profissional de finanças. Muitos têm sim bastante conhecimento, né? Mas o objetivo principal da produção de conteúdo é gerar audiência e engajamento nas redes. Nada gera mais engajamento do que falar que todos querem ouvir. Eu mesmo produzo conteúdo em função das perguntas que me mandam e faço as recomendações para os nossos assinantes na área de recomendação. Tá? O profissional de mercado fez uma prova de certificação, daria um código de ética e envia para o órgão regulador todas as recomendações e análise que faz. Dificilmente o analista faz uma recomendação pública, dificilmente, é que esse é o ganha-pão dele. Apesar de muitos profissionais de mercado produzirem conteúdo para as redes sociais, essa produção deve ser feita em conformidade com a regulação, que é o caso desse vídeo aqui, que inclusive foi enviado já nessa publicação para o órgão regulador. Então tem alguém fiscalizando tudo isso que eu estou dizendo aqui. Já o influenciador não é profissional de mercado, mesmo que tenha muito conhecimento, não é regulado. Ele não envia um vídeo para o órgão regulador. O regulador não está lá necessariamente vendo o que ele está falando ou dizendo. Se tiver uma insanidade ali, ninguém está vendo. Ninguém que fiscaliza está vendo. É simplesmente liberdade de expressão. Por isso que você tem que colocar o filtro. Todo analista profissional tem certeza absoluta que vai errar. Eu vou errar, eu tenho certeza que eu vou errar. É por isso que todo analista profissional sugere uma carteira recomendada, né? Não é o melhor fundo. A minha assinatura de fundo imobiliário, a assinatura de qualquer pessoa, além de conhecimento e informação, qual o melhor fundo para investir? É uma carteira recomendada. Eu sempre falo que a carteira não é um cardápio para você escolher o melhor. É para você ter a carteira, porque o risco de um está amenizado ali pela segurança do outro. E é isso que traz. Lembrando que o HCTR não esteve na nossa carteira recomendada. Foi uma recomendação pública de venda de um fundo que não esteve lá no intuito de fazer um alerta para os investidores. Caso específico do HCTR, analistas fizeram recomendações públicas de venda quando os problemas começaram a aparecer. Infelizmente, muitas dessas recomendações foram diluídas pelos vídeos que eram feitos aos montes por alguns influenciadores. Não faltaram influenciadores dizendo que leram um relatório gerencial, que não havia nada de errado. Outros influenciadores enfatizaram que o fundo estava aumentando o rendimento, que chegou a um 7 por cota em julho de 2022. Isso tudo foi depois que as recomendações públicas de venda apareceram. Por fim, o ruído nos fóruns de investimento também foi bastante prejudicial. O investidor de fundos imobiliários precisa ter em mente que pertence a um grupo de leigos inexperientes. Aproximadamente 70% dos investidores, isso é importante e difícil, começaram nessa classe de ativos após 2020. Nesse curto prazo, não tiveram tempo para assimilar muito conhecimento, logo buscar informações em fóruns e tentar aprender com pessoas que sabem menos do que você. Logo buscar informações em fóruns, né? É tentar aprender com pessoas que sabem menos, o mesmo ou até menos do que você. Estou me enrolando aqui no negócio, própria coisa que eu escrevi. Isso aqui dá para fazer um vídeo aqui de leitura sem óculos. Mas o importante é o seguinte, galera, eu falo bastante sobre isso. Nosso mercado de imobiliário cresceu muito, isso é bom. A gente tinha 500 mil investidores em 2020, hoje a gente tem 2 milhões e 200 mil. Aproximadamente 70% dos investidores têm 2, 3 anos de experiência. Dentre esses aí, mais novatos, tem alguns que estudaram bastante. Essas pessoas realmente sabem tudo, sabem muito, né? Ninguém sabe tudo, nenhum profissional sabe tudo. E tem outros desses que estão sendo orientados profissionais, eles também sabem muito, desde que eles leiam os relatórios profissionais, obviamente. Agora, a grande maioria não, eles estão nos fóruns comentando. E às vezes o cara comunica muito bem, ele faz um texto muito bom e você olha, esse cara deve saber o que está falando. E não necessariamente. Eu afirmo que a maioria falam coisas ali sem fundamento, são muito movidos ali por emoções, etc. Dali não é para eu frequentar fórum, grupo de WhatsApp. Não, pode frequentar, porque não, acho legal trocar ideia. Você só tem que pôr o filtro no que você lê. Você não pode achar que tudo que eles estão falando ali é bom e ponto final. Tá? É isso que você tem que ter em mente. Escuta, filtra, o cara falou alguma coisa que está escrito em algum lugar.
vai lá listar mesmo, questiona o cara, tá escrito onde? Você lê onde? É assim que faz essa conta mesmo? E às vezes o cara percebe que tá errando também e corrige, enfim, assim, um ajuda o outro. Aí eu acho super válido participar de fórum. Se é para ler, entender que o que estão dizendo é a realidade, cara, você tá viajando, não é possível, né? Não faça isso com você mesmo. Você não faz isso para outras coisas da sua vida, então não faça para investimentos. Portanto, pessoal, se você é ou for investidor da CTR, não se sinta culpado, tá? O investidor reage aos dividendos. Parte relevante dos investidores, estou falando tudo isso aqui para contextualizar, principalmente os mais leigos e inexperientes, consideram que um bom fundo imobiliário que tem dividend yield elevado consideram bom que o fundo que tem dividend yield elevado e ruim o que tem dividend yield baixo. Então, isso é a cabeça do investidor, é isso. O fundo está pagando bem. Até fiz um post no Instagram comparando o Kinea, ou o KNR11 da Kinea, que é um fundo que todo mundo fala que tem um dividend yield baixo, com o HCTR, e a rentabilidade do KNRI é muito maior. Por quê? Segurança, histórico de gestão, etc. Olhando o dividend yield sem se dar conta de que uma boa distribuição não diz absolutamente nada sobre a distribuição futura, que é o que interessa. Já comentei disso. Não diz nada sobre a origem dos dividendos, são sustentáveis. Foi justamente a elevada distribuição que trouxe tanta gente para o HCTR. A galera só comprava porque estava pagando bem. De fato, é o fundo que mais distribuiu dividendos no período, compreendido entre o IPO, que foi ontem, eu sempre falo que o imobiliário é longo prazo, e 2019 para 2023 não é longo prazo, e entre o IPO do próprio HCTR e o mês de junho de 2023, ou seja, nesse período ele foi o fundo que mais pagou dividendos. Eu até trouxe uma imagem aqui que está lá no próprio relatório gerencial dele para vocês. E com tantos dividendos, assim como não se apaixonar pelo fundo, né? E vários investidores se apaixonaram mesmo, né? Acabam virando sócios torcedores, como a gente brinca. Pois é, novamente, dividendos elevados não dizem nada sobre o futuro, galera. A gente precisa saber o futuro, os fundamentos do ativo que dizem sobre o futuro, não os dividendos. Ainda assim, tanta gente comprando jogou as cotações lá para cima, ou seja, muita gente comprava, a cotação ia subindo e deixava toda aquela galera que já tinha comprado antes mais animado ainda, que compravam mais e as cotações iam subindo. O inverso aconteceu quando os dividendos começaram a cair. O pessoal começou a vender, mais gente vendendo vai jogando as cotações para baixo. Não tenho dúvida que se essa distribuição melhorar, o pessoal vai voltar a comprar. Quem julgou tudo pelos dividendos na entrada fez o mesmo na saída, vendendo quando os dividendos começaram a cair, o que derrubou as cotações. Vender ou manter o HCTR? Vamos chegar justamente no ponto aqui que eu queria, tá? Depois de já ter dado aquela boa contextualizada, ponto que vocês queriam também. E lembrando de novo aqui a frase do meu amigo Marcelo Fay, que não existe solução simples para problemas difíceis. Agora, a pergunta que é feita por quem é cotista: vender ou assumir o prejuízo? Vender, assumir o prejuízo ou aguardar uma possível recuperação. Aí tentando ser o menos técnico possível, né, para o HCTR recuperar em termos de sustentabilidade na distribuição, é preciso que aconteça uma melhora econômica, que muita gente compre loteamentos e multipropriedades, são os empreendimentos que eles financiam, tá? E é preciso que quem comprou pague as obrigações, não adianta alguém ir lá comprar um terreno ou comprar uma fração de multipropriedade e não pagar, ou seja, a economia tem que melhorar para essa família de classe média estar ganhando mais, ter um alívio ali financeiro. Que frequente os parques, tem muitos parques ali também, que sugerem fluxo capaz de honrar as elevadas taxas dos CRIs. Afinal, se não conseguirem pagar, qual a vantagem de ser credor, né? Vamos aqui de tela cheia, porque isso é muito importante. No final, os CRIs estão financiando negócios, os negócios precisam performar bem. Se eles não performarem bem, e muitos deles apanharam por causa da pandemia, não tem como aquele fluxo ser pago. Fluxo para manter o negócio sustentável e para pagar a dívida. E você cotista do HCTR, é dono do direito de receber parte dessa dívida. E é ela que coloca dividendo no seu bolso. É esse fluxo que coloca dividendo no seu bolso. Então não é a cotação subindo ou caindo que vai te dizer nada. Não é alguém fazendo um vídeo no YouTube que vai te dizer nada, que vai influenciar no resultado do fundo, né? Não é o dividendo que baixo ou ruim necessariamente que vai dizer sobre o futuro. Tudo isso, todas essas informações, elas vêm dos fundamentos dos ativos. Então, tanto faz se o youtuber gosta do fundo ou não gosta do fundo. Tá? Eu não estou fazendo um vídeo aqui especificamente falando mal do HCTR, estou trazendo fatos. Mas eu poderia estar falando bem ou mal. E nada disso interfere no fundo daqui para frente. O que vai fazer você receber dividendo é justamente os fundamentos dos ativos que estão ali dentro. E é o fluxo de dividendos que vai puxar a cotação para cima ou para baixo. Beleza? Para ser justo, novamente aqui vale enfatizar que a gestão está bem otimista com a recuperação, tá? A gestão está otimista. Eu é que entendo que as coisas não são tão simples assim. Tomara que seja. É um fundo aqui que eu gostaria de estar bem errado, porque isso fortalece a indústria. E eu tenho tanta certeza que eu posso errar que quando eu recomendo o HCTR, não é uma recomendação de compra minha, eu recomendo uma carteira e não um único fundo, porque eu sei que ali dentro vão ter teses que não vão andar. A minha ideia, e é de qualquer analista profissional, é acertar mais do que errar,
naquele conjunto de teses que ele entrega para o assinante. Mas também vale recordar que só 10%, esse é um ponto importante, aproximadamente das operações, isso é o fato hoje, tá? Pode ser que daqui a 2, 3 meses coisas mudem e aí merece até um novo vídeo. Mas hoje apenas 10% aproximadamente das operações estão adimplentes em ressalvas. Tá? As demais não estão sendo pagas ou tiveram algum tipo de perdão. Quando uma empresa está em dificuldade, é comum haver mesmo algum tipo de negociação para postergar a parte do pagamento. Por que eles fazem isso? Porque o credor tem a premissa que é melhor receber uma parte do que não receber nada. Então, se eu estou olhando ali e falo, olha, acho que esse cara não vai me pagar, deixa eu conversar com ele, ver se eu consigo receber uma parte melhor do que não receber nada. Perdoa um pouco da dívida até para que o negócio dele consiga sobreviver e ele me pague. Isso é importante. A outra opção é a execução de garantias. Tá? Até o RSR fez isso recentemente com o CRI lá que teve problema, ele executou a garantia, pegou um imóvel no Morumbi. É até uma boa opção quando existe a certeza de que o valor investido pode ser recuperado na execução, ou pelo menos boa parte dele. Se não há tanta certeza, é melhor perdoar mesmo e tentar receber alguma coisa. Fica ainda mais complicado quando você tem participação na dívida e no empreendimento. Lembra que eu citei em 2022, quando a gente recomendou vender, que o fundo tem participação na dívida e no empreendimento? Na dívida e no equity, foi a forma que eu escrevi lá, mas é a mesma coisa. Pô, como é que eu vou executar a garantia se eu sou dono da garantia? Como é que eu sento para negociar nas duas pontas da mesa? Alguns fundos imobiliários fizeram isso, adotaram essa prática. Quando a gente conversava com a equipe de gestão, eles falavam, olha, a gente tem tanta confiança naquele empreendimento, a gente estudou tanto ele que a gente está nas duas pontas. Ok. Estratégia da gestão. Cada gestor tem a sua estratégia, com todo respeito aos gestores profissionais. A minha função de analista não é engolir o que o gestor fala, é colocar um filtro, obviamente, colocar minha visão. Eu acho que isso é um risco. Foi um dos riscos que eu ponderei no nosso relatório de março de 2022. Ah, Danilo, você? Só você não. Uma galera. Isso é importante. Se a gente falar, Danilo, você está se achando o guru porque comentou do fundo e ele caiu. Não, galera. A gente comenta de vários fundos aí. Alguns sobem, outros não. Alguns caem, outros não. O HCTR especificamente, eu acho que foi o fundo onde mais analistas profissionais, eu não estou falando de youtuber, ao mesmo tempo, recomendaram a venda e embasaram com relatórios que foram enviados para quem fiscaliza a nossa atividade profissional. E esses relatórios apontavam vários possíveis problemas. E esse é apenas um deles, ok? Então, não foi chute, não foi não gostar do fundo, foi apontar fundamentos. Então, vamos lá. Também é muito importante que, para haver recuperação, as empresas devedoras não precisem de mais dinheiro. Se as empresas precisarem de mais dinheiro, quem é que vai emprestar? Se elas já estão com a corda no pescoço. Na situação que estão, não é tão simples conseguir fonte de financiamento. Anteriormente, o próprio HCTR e outros fundos com os mesmos CRIs colocavam mais dinheiro quando necessário. Então, a gente viu isso acontecer. Já era questionado antigamente. Olha, acho que essa empresa está com problema, esse CRI está com problema, essa operação está com problema. Cara, eles emitiam um novo CRI, faziam o pagamento do anterior, aumentavam um pouco os juros, óbvio, aumentou o risco, rolava aquela dívida para frente. Então, mas esses fundos não conseguem fazer emissão hoje, com o nível de desconto que eles estão em relação ao valor patrimonial. Então, isso é um questionamento que fica. Esse dinheiro era conseguido através de emissões, acabei de falar isso, não é possível ser feito no cenário atual. Aqui vale mencionar novamente que tem negócio ali no meio que está até em recuperação judicial entre as detentoras dos empreendimentos financiados. E o relevante desconto em relação ao valor patrimonial. Tá? Essa é uma pergunta. Danilo, mas o fundo está muito descontado em relação ao valor patrimonial. Então, vamos raciocinar um pouco, tá? Aí eu vou trazer a minha visão, concorde ou não. Quando escrevo, o HCTR está com mais de 70% de desconto em relação ao valor patrimonial. Será mesmo que o valor patrimonial vale o que se imagina que vale? Né? Porque para considerar que tem um desconto, eu tenho que imaginar que ele vale aquele preço. Porque se ele não vale aquele preço, como é que eu vou dizer que está descontado? Existem basicamente duas maneiras de determinar o preço de um CRI. Ou qualquer outro título de renda fixa, marcação a mercado e marcação na curva. Marcação a mercado, na marcação a mercado, o preço é estimado em função do que os investidores estariam dispostos a pagar por aquele título no mercado, tá? Isso traz um valor, no meu entendimento, mais realista. Tá? Isso quando o fundo tem mais liquidez, quando ele não tem, os administradores têm métodos ali de fazer uma estimativa de marcação ao mercado. Esses CRIs aqui do HCTR, eles não têm liquidez e eles não são marcados ao mercado, tá? O administrador ali não marca mercado. E na marcação ao mercado vale que o mercado pague. Então eu entendo que mesmo que ele não tenha liquidez e o administrador tenha usado outros métodos para determinar esse valor, eu entendo que é algo mais realista. Já na marcação pela curva, o valor do CRI, que é o caso dos CRI do HCTR, é estimado pelo valor pago pelo CRI quando foi comprado, quando foi feito o investimento, corrigido ali pelos juros acordados até o recebimento. Então, você vai ter até o vencimento, você vai ter uns juros para receber, mas o que você pagou, aquilo é o que vai valer o CRI. Tudo bem que quando é esperado receber ou a confiança nas garantias, isso é uma premissa que tem que ter para fazer a marcação, né? Marcação pela curva. No meu entendimento, não há certeza no pagamento. Tanto é que vários não estão pagando. É só olhar o que está acontecendo atualmente. E não há robustez nas garantias. Então, isso faz um questionamento. Aqueles CRIs valem isso mesmo?
Tem alguém disposto a pagar por aquele CRI se ele fosse vendido hoje aquele valor, sabendo que pode ser que não receba? Tá? Até acredito que as garantias possuem algum valor, é óbvio, e quando olhamos para o desconto em relação ao valor patrimonial, fica a dúvida se esse nível de desconto faz mesmo sentido. Então, eu acho que tem algum desconto, mas fica na dúvida se esse desconto é aquele mesmo ali que está estampado hoje 70% em relação ao valor patrimonial, pelo menos era quando eu escrevi esse relatório. Tá? No entanto, não há dados para fazer uma verificação real do patamar de desconto, é o que eu tento enfatizar, em relação ao valor efetivamente recuperável. De forma objetiva. Então não tem como fazer essa afirmação olhando para os CRIs somente ali que dá um desconto, tá? Sem ter certeza de quanto vale cada CRI, como afirmar que existe desconto em relação ao valor patrimonial. Tudo isso para responder aquela questão, Danilo, mas está tão descontado, mas você tem certeza desse desconto? Lembrando que os CRIs representam 80% do patrimônio do fundo, beleza? Vamos adiante. A gente olhando por outra ótica, tá? Então, na minha visão, olhando por outra ótica, na minha visão, evidencia algum desconto. Podemos olhar por outra ótica que, na minha visão, evidencia algum desconto. Segundo o informe mensal divulgado em julho, vamos lá, só os FIIs investidos pelo HCTR possuem um valor de mercado de 448 milhões, aproximadamente, do que outros dados aproximados, tá? Atualmente, os FIIs representam ali 18% do patrimônio do HCTR, que, por sua vez, tem um valor de mercado na cotação tem um valor de mercado na cotação de R$ 30,04, que é o horário que eu escrevo o relatório no dia 14, de 663 milhões. Tá? Então o HCTR tem um valor de mercado de 663 milhões. E os fundos que ele investe de 448. Portanto, só o valor dos FIIs investidos representa 67% do valor de mercado do HCTR. Bom, aqui começa a deixar mais claro na possibilidade de algum desconto, sim. Como o patrimônio líquido do fundo é de 2 bilhões, tá? 469 milhões e uns quebrados, e 81% são CRIs, eles deveriam valer, se aquele valor estivesse correto, aproximadamente 2 bilhões, considerando que a marcação a mercado esteja refletindo a realidade, o que eu acho que não está. Mas, quando eu olho pela ótica dos FIIs investidos, fica muito claro para mim que deve ter sim algum nível de desconto ali. Porém, olhando para os FIIs, para quantos FIIs se apresentam no valor de mercado, os CRIs estão valendo apenas 215 milhões, ou 11% do valor patrimonial. Pouco provável que no fim das contas, isso é mais importante aqui de tudo, tá? Os CRIs tenham perdido 90% do valor, tá? Mesmo considerando que alguns FIIs investidos pelo fundo, como Serra Verde e o XBXO, têm uma qualidade questionável. Então daria para fazer um relatório de 15 páginas sobre cada um desses FIIs aqui, e provavelmente a minha conclusão é que não são bons fundos imobiliários. Temos aqui fortes indícios de que de fato há desconto no HCTR no preço do dia 14 de nove de 2023. Então aqui eu concluo, pessoal. Eu concluo dizendo o seguinte, que eu tenho indício sim que tem desconto. O que eu não consigo saber é quanto de desconto, para falar que o fundo está tão descontado assim. Eu acho sim que tem desconto, que esse desconto está longe de ser os 70% em relação ao valor patrimonial como a gente vê atualmente. Sim, então aquela pergunta, o fundo está tão descontado? Cara, ele pode não estar 70%, ele pode estar 20%, 15%, 12%, 8%, 30%. Não dá para fazer essa conta exatamente. Qual o valor recuperável das garantias se a gente fosse estressar o cenário? Difícil afirmar. Sendo assim, eu não sei se há tanto desconto como se imagina. E não sabendo se há tanto desconto como se imagina, como você ter certeza de se vale correr o risco para recuperar uma grana nesse desconto que você não tem certeza? Vamos lá. Com tantas variáveis e incertezas, mesmo considerando que há desconto, sejamos honestos, não é possível afirmar tecnicamente sobre o potencial de recuperação ou se o buraco é mais embaixo, tá? Estou sendo propositalmente prolixo para enfatizar que há mais dúvidas e variáveis em jogo. É quase como jogar uma moeda para cima e apostar. Se der cara, vai recuperar alguma coisa, se der coroa, não vai. Por que eu estou dizendo isso, galera? Porque tem muita variável na mesa. A economia pode recuperar, todos os empreendimentos podem ir bem, as empresas podem não precisar de mais dinheiro, a gestão fazer um excelente trabalho e recuperar. Ou outros problemas podem surgir. Lembrando que tem empresa em recuperação judicial já e as coisas até se agravarem. A gente não sabe. Tudo depende das perspectivas macro, inclusive, não só de gestão, etc. Portanto, a minha sugestão é que o investidor, principalmente quem comprou acima ou próximo do valor patrimonial, encare a realidade de que a possibilidade do preço da cota retornar para patamares próximos de 111,81, que é o valor patrimonial do fundo, com os CRIs marcados pela curva, eu enfatizei aqui de novo, né, como consta no informe mensal de julho de 2023, e que o fundo volte a pagar mais de R$ 1,50 por cota, como acontecia no passado, é mínima. Essa possibilidade, na minha opinião, é mínima.
gostaria de estar errado, ver esse fundo recuperar e outros similares, a Ideva, Versalhes, etc., outros recuperarem, porque isso faz bem para a indústria, tá? Mas eu entendo que não vão chegar naquele patamar de antes. Então, se você está ancorado nesses valores antigos e considera a possibilidade de retorno nesses patamares, você está contando em grande parte com o fator sorte, tá? Eu não tenho dúvida de que a gestora está fazendo um esforço para recuperar, não tenho dúvida mesmo que eles estão fazendo o melhor trabalho possível. Não acredito que estão querendo sacanear cotista, nada disso. O pessoal fala muito emocionado nos fóruns. Eu acredito sim que eles estão fazendo o melhor possível para tentar recuperar. Não só o dinheiro, mas a confiança dos cotistas do mercado. E que existe sim um potencial de recuperação. Existe algum potencial de recuperação, mas considere todas essas variáveis. Por isso que eu falei do cara coroa. Tem muito fator sorte envolvido. Mesmo assim, o time de gestão precisa contar não só com a própria competência, e aí eu falei, foi eles que estruturaram esses CRIs, foi eles que avaliaram esses negócios, foi eles que colocaram mais dinheiro ali no momento de dificuldade, foi essa gestão, avalie você a competência deles, tá? Mas eles precisam contar também não só com a própria competência, com uma boa dose de sorte. Com necessidade de ter sorte envolvida nas premissas de recuperação, o investidor deve refletir sobre o quanto do seu patrimônio está disposto a apostar e quanto está disposto a investir baseado em fundamentos. Então, é mais fácil você tomar essa decisão assim, vou segurar minhas cotas da HCTR, porque eu só tenho 1% do patrimônio, 2%, 3%. Então, eu vou contar com a sorte porque é só isso. Ou, por exemplo, vou 70%, 30%, 20% do meu patrimônio é HCTR. Estou disposto a contar com o fator sorte em uma fatia tão grande do meu portfólio? Percebe como é bem individual? Varia tanto do tamanho de patrimônio de investidor para investidor, como da possibilidade que cada investidor quer correr risco, que varia de investidor para investidor. Varia se você vai acompanhar o fundo. Vou manter minhas cotas, ou vou comprar mais nesse preço. Mas eu vou estar ali toda semana em cima olhando o que está acontecendo. Não no fórum. Nos documentos oficiais, não no grupo de WhatsApp, mas nos documentos oficiais. Não só nos vídeos do YouTube, não só nos posts do Instagram, mas documentos oficiais. Tá? Ou não, vou comprar e vou deixar lá. Então isso varia de investidor para investidor. É a hora de você botar a mão na consciência e pensar: quem sou eu? Eu vou acompanhar o fundo? Quem sou eu? Estou disposto a ter quanto por cento do meu patrimônio contando com a sorte? Beleza? Então entendo que isso responde a pergunta, de forma individual, sobre manter ou vender o HCTR, que pode sim recuperar uma parte. Pouquíssimo provável que seja tudo, mas também pode ter perdas maiores, principalmente com investidores reagindo tão fortemente às notícias e aos rendimentos. Quanto do patrimônio você tem em HCTR? Quanto está disposto a apostar sem ter um patamar alvo de recuperação? Essa pergunta você precisa fazer. Tá? Quanto que eu tenho? Quanto que eu estou disposto a apostar? Por que apostar, Danilo? Eu não gosto de usar aposta para investimento, não. A gente não usa, inclusive, para nenhum dos fundos que a gente recomenda. A gente gosta de usar fundamentos. Mas neste caso específico e outros fundos, a gente pode fazer um paralelo, guardado as devidas proporções. O fator sorte está tão envolvido que aí sim a palavra aposta cabe aqui. Tudo que foi escrito, guardado as devidas proporções, pode ser estabelecido em paralelo com outros fundos que possuem operações compartilhadas, tá? A recomendação de venda que temos para os assinantes é importante. Os nossos assinantes têm uma recomendação clara de venda. Eles pagam para o que eu devo fazer. Eu acho que deve vender, tá? Não tem nenhuma relação com a possibilidade de subir ou cair. Isso não tem. A nossa recomendação não é se vai subir ou se vai cair. Eu já vou explicar mais sobre isso para vocês. A nossa assinatura tem o objetivo de auxiliar os nossos assinantes a construir patrimônio e renda, mas obedecendo pilares de estabilidade, previsibilidade na distribuição e conforto, tá? O HCTR não cumpre tais requisitos, mesmo que ele valorize. Disciplina, diversificação, aportes constantes, ter a maior parte da carteira de ativos sólidos em conjunto são uma maneira bem mais eficiente de recuperar as perdas. Lições que podemos trair para o futuro. Eu não vou prolongar essa leitura aqui, porque eu tenho um outro vídeo aqui no canal recente também falando sobre as lições que a gente pode extrair sobre o HCTR. Vamos falar aqui da recomendação para os nossos assinantes especificamente. Antes de eu falar da recomendação para os nossos assinantes, entrar nesses detalhes, curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal, dá essa força para esse canal que ainda está começando. Se você teve prejuízo no HCTR, no DEVA, Versalhes, fundos imobiliários que têm crise compartilhada, operações compartilhadas, a Ticker Research, que é a minha casa de análise de investimento, ela tá com uma mega promoção. Então, você só me procurar no Instagram, @DaniloGbasso, manda uma mensagem no direct: Danilo, tive prejuízo, me manda o seu WhatsApp, eu vou encaminhar esse WhatsApp para o nosso atendimento comercial, eles vão falar com você, vão pedir alguma comprovação ali do prejuízo que você teve, para não vir galera dando migué. E aí você vai ter um mega desconto na nossa assinatura, você pode entrar com desconto e cancelar até 7 dias, ser restituído 100%. Então é uma chance de você conhecer o nosso trabalho. Então é uma assinatura aqui sem desconto, custa R$ 27,90 por mês. Tá? Se você não quiser me mandar no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo os links do WhatsApp, pelo menos dos dois atendentes nossos, do nosso atendimento comercial, você fala diretamente com eles ali.
ok? Mas deixa de se inscrever no canal, não dá força no vídeo. Sobre os nossos assinantes, tá? Os nossos assinantes pagam para ter recomendação. E eu não posso recomendar baseado no que eu quiser, ou baseado só no vai subir ou vai cair. Investir é mais complexo do que isso. O meu objetivo é ajudar o pessoal a construir patrimônio sólido e construir renda, ok? Então eu preciso de alguns pilares para sustentar as nossas recomendações. Então eu tenho alguns pilares estabelecidos, eles estão claros lá na nossa área de assinantes. Eu pretendo superar o IFIX, a média de mercado, isso vem acontecendo na nossa carteira. Eu pretendo entregar uma estratégia que as pessoas consigam executar, então não vou ficar girando freneticamente, porque eu sei que as pessoas levam tempo às vezes para ler os relatórios, mas eu vou fazer os giros necessários quando necessários. Eu vou entregar uma carteira diversificada, porque eu tenho certeza que eu vou errar. E eu pretendo entregar, entre outras coisas, conforto, segurança e previsibilidade na renda para os nossos assinantes. Por quê? Porque o cara que quer construir patrimônio, ele quer construir com tranquilidade. Porque o cara que quer viver de renda, ele quer contar com essa renda, né? Ele não quer viver de renda meio que na loteria, né? Esse mês eu vou comer. Imagina um cara aposentado, já vive de renda, com ativos de dependência financeira, esse mês ou não. Esse mês, mesmo eu estou falando aqui de ativos de renda variável, que as rendas vão variar, alguns patamares de oscilação de renda não são sustentáveis. O HCTR não se enquadra nesses requisitos para estar na nossa carteira recomendada, mesmo que ele valorize muito. Não é esse o ponto. Não adianta o cara, olha, não vou pagar o aluguel esse mês, não vou pagar o plano de saúde, mas vai valorizar. Não é isso, não é isso. Investir precisa ser mais completo do que isso. Precisa ser pautado em mais profissionalismo do que isso. E é isso que a gente tenta entregar para os nossos assinantes. Ok, pessoal? Não sei quando você vai assistir esse vídeo. Eu vou fazer uma live no Instagram com outros dois analistas que recomendaram a venda do HCTR também, que é o Marcelo Fai e o Rodrigo Medeiros, grandes amigos pessoais. Entre diversos outros que recomendaram, chamei esses dois. Vou tentar trazer o vídeo aqui para o YouTube também. O formato aqui não fica muito bom, talvez eu traga para cá. Talvez quando você estiver assistindo essa live já tenha acontecido, talvez não. Vai ser no dia 18, às 20 horas, no Instagram. Curta esse vídeo, inscreva aqui no canal. Me segue lá no Instagram, todo dia eu respondo pergunta nos stories. Tô lá sempre trazendo conteúdo educacional para ajudar a galera a investir melhor. Grande abraço e até o próximo vídeo.